Olá, queridos seguidores do Ultra Chess, mais uma vez, trazendo a Caro-Kann, armadilha na Caro-Kann. É José Raul Capablanca jogando a Caro-Kann de forma sólida, mas venenosa. E Capablanca armateia. Ele nem ataca o rei, ele armateia para pegar o adversário. Então aí está a armadilha na abertura Caro-Kann. Vamos analisar. Essa armadilha custou a dama do adversário. A armadilha custou a dama. Então a partida teve seu início com E4. Como é que se joga Caro-Kann? Qual é o primeiro lance? C6. Lá vem D4. D5. O adversário captura de primeira. E captura D. E C captura D5. Pronto. Até aí tá tudo tranquilo. Capablanca escolhe aí essa defesa, a Caro-Kann, para combater o peão de rei, porque é uma defesa muito sólida. É sua marca registrada. Marca registrada. Estrutura sólida, desenvolvimento natural de peças, paciência estratégica é o que precisa. Jogador de Caro-Kann não se apressa a ir para cima. Não se apressa a atacar o rei branco. Não. Não ataque o rei, não. Procure atacar as casas para deixar as brancas sem espaço. É paciência, não tem pressa. Aqui, até aqui, tudo parece normal demais. Está tudo normal. E a partida continuou com cavalo C3. O adversário de Capablanca jogando cavalo C3. E ele responde com cavalo C6. Fazendo um ataque ao peão, embora o peão esteja defendido, mas isso não é problema. Lá vem o cavalo F3, começar a preparar o roque. Será que vai dar tempo? Capablanca faz logo uma cravada. Epa, cravou o cavalito não pode sair da frente, mas veio a defesa, reforçou a defesa do cavalo e deixou espaço para fazer o roque. E o Capablanca manda um E6. Estruturar seus peões. E6. Desenvolvimento clássico. Essa é a clássica, Caro-Kann clássica mesmo. Mas, apesar desse desenvolvimento, Capablanca não define ainda o plano. Não define o plano. Cedo demais. Não, meu plano, tenha calma, não quero ir para cima agora não. Ele deixa o adversário se comprometer. Depois que o adversário se compromete, ele diz, agora eu sei como jogar. No lance sétimo aí o adversário joga logo um bispo, F4. Será que é bom esse lance? Bispo F4, o erro começa a aparecer. Ou então, aos poucos, os erros começam a aparecer. Bispo F4. Lá vem o Capablanca, outra cravada. Crava de um lado, crava do outro. O jogo de Capablanca é assim. Ele diz, não tem muita pressa não. Não quero atacar rei. Quero só fazer cravadas. E o adversário joga H3, ameaça o bispo. Capablanca vai, captura. Seu oponente também captura e começa a ficar alegre. Por que ficar alegre? Porque está começando a devorar os bispos de Capablanca. Ficar com par de bispo, mas fica com tempo a menos. Lá vem cavalo de Capablanca, F3, começou a preparar o roque. O adversário guarda o rei e diz, agora eu posso partir para o ataque. Bispo C3, B captura C3. E agora, como é que vai ficar a situação? Aqui está o detalhe fino de Capablanca. Deixa o adversário com peão dobrado, abre a coluna B, que a coluna B agora está aberta, semi-aberta, né? Porque ainda tem um peãozinho lá, mas ele vai ganhar controle nessa coluna, criar alvos futuros, não aqueles alvos imediatos, porque na defesa Caro-Kann não tem pressa. E acontece que Capablanca faz o roque também
rei seguro de ambos os lados, e o adversário vem com a dama para B1, atacando o peão. Vai deixar o peão aí? Como defender o peão? Pronto, defesa. Cavalo A5, defendeu o peão. E a dama vem. Sabe o que está acontecendo nessa partida? Se você fizer uma análise aí, a dama está saindo cedo demais para o jogo. O lance-chave foi o cavalo, mas a dama está saindo cedo demais. E vai começar uma caça a essa dama. Logo, logo essa dama vai começar a ser caçada, com ganho de tempo. Não é, ó, estou jogando as peças para ameaçar, para capturar, não. É ganhando de tempo. Nada de ataque direto. É só restringir as casas que a dama possa ir. E Capablanca começa a caçar a dama com esse ganho de tempo. Nada de ataque direto. Então ele joga dama B4 aqui, quando o adversário joga. Capablanca joga sua torre. Torre C8. Vai caçar a dama como? Olha, se a torre entrar em C3, o que acontece? Começou a preparar o caminho. O adversário joga torre. Torre A, no caso. B1. Por que foi a B1? O que é que ele pretende? Torre C6. Vai querer dobrar ou vai livrar a dama aí para depois dobrar as torres? Olha o ataque com o bispo. Ataca o cavalo. Se capturar, estoura o roque. Capablanca protege o cavalo porque ele pretende jogar com a dama, né? Protege o cavalo porque pretende jogar com a dama, lógico. Se houvesse uma captura e não poderia capturar porque perderia o cavalo. Então, lá vem um B4 ou um G4, forçar um ataque ao cavalo. Avançar a ala do rei. Tentar estourar o roque, destruir o roque de Capablanca. Ele agora faz uma provocação. Dama C. Olha o lance. Dama C8. Se capturar, captura. Dama C8 está querendo capturar o peão. Porque ganha um peão e ameaça o bispo. Então, nesse momento, o adversário de Capablanca joga dama. Agora vai. Tem um ataque, 2 ataques para estourar o roque do Capablanca. Isso é preocupação? Não, ele não se preocupa com isso não. A torre aí que veio para C6 já tem o objetivo de invadir, controlar as casas e o final está começando a ser desenhado. Então vem o torre captura, ameaçando o bispo. Olha só, se capturar, vai perder o bispo. Então, primeiro defesa, depois da defesa é que parte para o ataque. Agora vai poder capturar, vai ficar na vantagem. Esse G4 não causou muito perigo não, né? Quando ele jogou G4 não causou muito perigo, porque a torre entrou ameaçando o bispo e ele teve que fazer sua defesa. Então a dama em C8 foi um lance bom e o golpe, agora vai começar. A teia foi armada, a isca foi colocada. O que você jogaria se tivesse de pretas nesse momento? Lances ameaçadores. É golpe, porque a dama preta está perdida. Jogou em C7, né? Veio aí a captura, torre capturando C3, bispo fugiu. Olha aqui a dama. Você jogaria de pretas agora aonde? Dê uma pausa, analise qual seria o seu lance depois de bispo G2. Se pensou aí um cavalo C6, acertou. Ameaçou a dama. A dama vai ter que fugir. Não pode ficar. Dama tem que fugir. Quais são as casas que ela pode ir? Não pode. Tem torre e cavalo. Opa, não pode. Cavalo protege. Só tem D6. É isso mesmo? Confira no tabuleiro. Pausa e confira. Só tem D6. E quando joga D6, lá vem o ataque final. A teia foi armada. A isca foi colocada. E o adversário caiu.
A dama invadiu cedo demais a área lá do Capablanca. Cavalo, 1, 2, 3. É 8, ameaçando a dama. E, de repente, olha para o tabuleiro. Onde vou colocar minha dama? Qual vai ser a casa? Tem alguma casa aí que eu possa colocar? Nenhuma casa foi encontrada. Então o adversário, nessa posição, abandona a partida. Cavalo ameaçou? Não pode, não pode, não pode. Opa! Nem propor uma troca? Pode, porque o cavalo governa. E na última casa também não, que o cavalo governa. Um cavalo incomoda. E 2 cavalos causam problemas para o adversário. É problema. Um cavalo só já tem aqueles lances incômodos. E 2 cavalos, o problema está feito. Então, qual o ensinamento que a gente pode tirar dessa partida? O Capablanca jogando de pretas a defesa clássica, a defesa Caro-Kann. Aquela defesa sólida. A armadilha não precisa ser agressiva. Não, armadilhas não precisam ser agressivas. O que é importante numa armadilha é a coordenação, porque a coordenação vence a atividade falsa. Entrou lá muito ativa e começou a sofrer ataque. Aquela atividade da dama na ala querendo destruir o roque foi uma atividade falsa. Então, a coordenação sempre está vencendo. Outro detalhe, a dama ativa tem 100 casas, não funciona. Está sem casas para andar. Se está sem casa, vira alvo. Fica sem força. Está perdida. A teia de Capablanca, a armadilha de Capablanca na Caro-Kann funcionou. E se nós observarmos, do começo até o fim, nessa partida, Capablanca não atacou o rei preto uma única vez sequer. Não atacou o rei. Ele atacou as casas, não atacou o dama, atacou as casas. Só teve praticamente 2 ataques aqui. Quando atacou a dama, fugiu e atacou novamente. Quando atacou as casas, a dama ficou sem ter para onde ir. Então vamos aprender a lição de atacar as casas, que isso também é tática no xadrez. Qual é a minha tática? Qual é a minha técnica? Atacar as casas e deixar o adversário sem poder jogar. Restringido. Então, Capablanca não caçava peças, ele caçava casas. E quando você percebe, quando menos se percebe, a dama já não tem mais para onde fugir. Essa é a lição que podemos extrair dessa partida. A Caro-Kann é uma defesa forte, defesa sólida. Tem muitas armadilhas aí onde a Caro-Kann perde em 8 lances, 9 lances, 6 lances, 5 lances, tal, etc. Mas por quê? Porque o adversário não estudou a técnica para jogar Caro-Kann com precisão. E não é só a Caro-Kann não, qualquer defesa tem que ser jogada com precisão. Não precisa atacar rei, ataque as casas, porque a posição vai surgir. E quando surgir a posição perfeita para você ganhar material, para dar checkmate, para fazer um lance brilhante, um lance tático, você aproveita a oportunidade e faz. Aqui nós aprendemos com simplicidade, mas aqui aos poucos nós evoluímos. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.